Você que é síndico ou ainda pretende ser, precisa, antes de mais nada, conhecer as suas responsabilidades legais. O síndico é o representante legal e que se responsabiliza por toda a gestão do condomínio. Meu nome é Hilária Gama, sou advogada especialista em gestão condominial, síndica profissional. Durante anos atuei em assembleias condominiais e há 8 anos trabalho como síndica profissional através da minha empresa. Tenho conhecimento nesta área e gostaria de compartilhar com você, que também é interessado em gestão de condomínios, alguns pontos específicos da responsabilidade do síndico. Então, eu darei aqui alguma orientação informando sobre o que dispõe o Código Civil e Criminal, sem, portanto, aprofundar nessas normas, possibilitando a você, que é um síndico, uma reflexão e análise das suas responsabilidades. É importante que você tenha consciência da importância do papel que exerce síndico e se resguarde, adotando medidas necessárias e obrigatórias em sua gestão. A legislação, portanto, é o Código Civil quanto à responsabilidade civil. O Código Civil de 1916, ele era essencialmente subjetivista. Nele o foco era a responsabilidade subjetiva. E o que seria essa responsabilidade? Era necessário que se provasse a culpa daquele que causou o evento danoso, para então surgir o dever de indenizar. Deveria haver o dolo, que é a intenção, ou a culpa, seja por negligência, seja por imprudência ou até por imperícia. Então, se o síndico não tinha intenção, ou se não se provasse a sua culpa, não tinha ele o dever de indenizar. Mas só a responsabilidade subjetiva não era capaz de dar proteção à vítima, tendo o novo Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, introduzido a responsabilidade objetiva, que é o que nós vamos comentar aqui agora. Veja o exemplo. Um morador, ao utilizar as escadas do prédio em que você é síndico, cai e tem lesões. Eu pergunto, o síndico teria responsabilidade? A resposta seria: depende. Caso o condomínio não possua corrimão, que é obrigatório, o síndico pode sim responder tanto civil quanto criminalmente. Assim, no conceito de responsabilidade objetiva, a vítima tem uma proteção maior, pois não será, nesse caso, necessário a comprovação da culpa. O que deve existir é uma relação de causa e efeito. Poderíamos dizer que na responsabilidade civil existe a culpa presumida. O fundamento dessa responsabilidade é a teoria do risco. É muito importante que o síndico conheça a lei, em especial o Código Civil, e aqui nós vamos abordar 2 artigos. O primeiro deles, o artigo 186 do Código Civil, que diz: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente imoral, comete ato ilícito. Os atos ilícitos são aqueles que contrariam a lei, lesando o direito de alguém. É nele que faz nascer a obrigação de reparar o dano, que é imposto pelo nosso ordenamento jurídico. E o parágrafo único do artigo 927 diz: haverá obrigação de reparar o dano independente de culpa nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Quais são os riscos da atividade? Bem, são vários, né? Eles se referem tanto à parte financeira, operacional, administrativa, pessoal, que são os funcionários, riscos trabalhistas, né? Previdenciários. O síndico, ele é um prestador de serviço, gente. Então, ele responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos que causar referente à sua prestação de serviço. Bem, diante do que falei,
é possível identificar os elementos da responsabilidade civil. Quais são eles? A conduta culposa, o nexo causal, o dano e a culpa. Isto é a base fundamental da responsabilidade civil, que consagra o princípio de que a ninguém é dado o direito de causar prejuízo a outro. Então, resumindo aqui, é preciso que haja conduta culposa, que seria uma ação ou uma omissão. Deixar de instalar corrimão, deixar de fazer o seguro, não prestar contas da sua gestão. O nexo causal, que essa conduta possa ser atribuída ao síndico. Também é imprescindível que o dano tenha sido causado pela conduta ilícita do síndico e que exista entre ambos uma necessária relação de causa e efeito. Por exemplo, deixar de prestar contas pode levar o condomínio em uma situação financeira muito difícil. Deixar de fazer o seguro, que é obrigatório por lei, pode causar um dano maior. Temos, portanto, o dano, que pode ser também material ou moral, e temos, por fim, a culpa causada pela ação ou omissão. Então, é importante, quando o síndico assume suas funções junto a um condomínio, que ele tenha cuidado ao conhecer a lei e as suas obrigações. Caso contrário, ele assume responsabilidade face a eventos e fatos que venham a acontecer no condomínio, respondendo assim criminalmente ou civilmente. Então, ele deve ter todo o cuidado de se inteirar de suas atribuições legais, sob pena de ser surpreendido e ter ele, o síndico, pessoa física, de responder perante a justiça. No Código Civil ainda encontramos no artigo 1348 as principais atribuições do síndico. Entre essas atribuições, eu queria focar no inciso 5º, que diz: caso haja omissão, desídia ou má gestão na conservação e guarda das partes comuns do condomínio ou descontinuidade na prestação de serviços essenciais deste, poderá o síndico, conforme o caso concreto, responder civil ou criminalmente por seus atos ou omissões. Então, um acidente em condomínio poderá caracterizar um crime, uma lesão corporal, que está descrita no Código Penal, no artigo 129. Isso porque a omissão do síndico em conservar as áreas comuns do condomínio é penalmente relevante, pois ele devia e podia evitar o resultado, já que, como visto, tem o síndico, por lei, obrigação de cuidado, de proteção ou vigilância, além de estar na posição de garantidor. Vamos agora falar um pouco sobre a responsabilidade criminal. No Código Penal, verificamos no artigo 13 a relação de causalidade, onde o resultado de que depende a existência do crime somente é atribuído a quem deu causa. Neste caso, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Também, no mesmo artigo, no parágrafo 2º, a relevância da omissão quando quem omitiu devia e podia agir para evitar o resultado. E o dever de agir incumbe ao síndico, que tem o dever de vigilância e proteção. Caso contrário, assume o síndico, ele, pessoa física, com seu comportamento, o risco da ocorrência do resultado. Bem, infinitas hipóteses fáticas podem ser faladas aqui, como manutenção dos elevadores, escadas, garagem, piscinas, playgrounds, que nesse caso deve obedecer normas da ABNT, e outros. Caso caracterizada a ocorrência de um ilícito civil ou penal, poderá ocasionar, como visto, a responsabilização do síndico, de acordo sempre, gente, com cada caso concreto. Então, deve o síndico estar atento a questões de inadimplência, cobrar no tempo certo, prestação de contas, sempre prestar contas, se possível, mensalmente, deve zelar pela contribuição dos condôminos e, obviamente, caso aproprie-se de valores por dolo, responderá pelo crime de apropriação indébita, que está no artigo 168 do Código Penal. Do mesmo modo, se houver apropriação de verbas previdenciárias dos funcionários
Por isso, é importante que se faça a prestação de contas sempre. Bem, são muitas as responsabilidades, por isso a atenção deve ser redobrada. Esses foram alguns pontos importantes. Eu fico por aqui e se você tem alguma sugestão de tema que gostaria de conhecer, comente e também compartilhe aqui suas ideias. Grande abraço!